É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência Da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio, podcast Ciência da Nutrição. E a gente hoje queria agradecer muito a todas as pessoas que têm nos acompanhado. Lembrando que o nosso podcast ele tem o principal objetivo de trazer para a população em geral temas importantes hoje da atualidade, que tratam tanto da ciência como da nutrição. E mais do que isso também, promover mudanças significativas nas vidas das pessoas nos seus dias a dias, com as informações que vocês acabam adquirindo aqui conosco no podcast. A gente queria lembrar ainda, que a gente está gravando ainda à distância por conta da pandemia, então a gente pede, antes de mais nada, desculpa por qualquer ruído que possa estar acontecendo, mas a gente tem se esforçado para trazer a informação com a máxima qualidade que os nossos ouvintes eles merecem. Luana, hoje eu estou animada, a temática é boa, hein? Maravilhosa, eu também estou ansiosa aí para escutar a nossa convidada. A Luana já foi dando spoiler antes da gravação, mas não tem nenhum problema. A nossa temática hoje, então, nós vamos falar sobre chás e a nossa convidada, a Jaqueline Todescato, que é nutricionista formada pela Universidade do Sul de Santa Catarina, com pós-graduação em fitoterapia funcional, terapeuta Ayurveda, com formação pela Associação Brasileira de Ayurveda, e também especializada em Ayurveda na saúde da mulher e da criança. E ainda, como formação, ela é sommelier de chá pelo Instituto de Chá. Jaqueline, antes de mais nada, a gente queria agradecer muito a sua presença e a sua participação e agradeço aí a sua contribuição no nosso podcast. Bom, eu gostaria de agradecer também o convite. Fiquei feliz de falar sobre essa temática, que faz parte do nosso dia a dia, preparar uma xícara de chá, acompanha a gente ao longo da nossa vida, É um gesto de autocuidado, de carinho, de compaixão, então vai ser muito bom eu compartilhar um pouco do que eu sei aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Jaqueline, todo início de programa a gente gosta de conhecer um pouquinho a história dos nossos convidados, Como é que você chega na ciência da nutrição? Como é que você chega nessa temática Ayurveda? Como é que você chega, posso falar talvez numa especialidade que é bastante diferente, sommelier de chá. Como é que você junta isso tudo na tua formação? Então, essa busca já tem um tempo, tem uns 15 anos, mais ou menos, desde a época da universidade, quando eu me graduei em nutrição. E durante, assim, os anos, da graduação, eu sempre dei uma fugidinha para as aulas de naturologia, então esse sempre foi um interesse, assim, meu, essa visão mais integrativa da saúde. E foram alguns anos de pesquisa, foram alguns anos de vivência, algumas viagens que eu fiz, então depois da graduação eu passei 1 ano e meio viajando, eu conheci muita gente, eu tive muita experiência, assim, com culturas diferentes e que foram agregando, porque o conhecimento ele vai sendo construído ao longo do tempo, Então foram essas vivências que me fizeram chegar até o Ayurveda. O Ayurveda, para quem não conhece, é uma medicina milenar, é uma medicina indiana que nasceu na Índia, mas que hoje é praticada no mundo inteiro. Está dentro das práticas, das PICs, das práticas integrativas e complementares em saúde. Se eu não me engano, entrou em 2016, talvez, eu não sei exata a data, mas é uma medicina que trabalha, sobretudo, eu diria que é uma jornada para o autoconhecimento. Então, ela vai oferecendo ferramentas para que a gente se conheça melhor, para que a gente conheça o ambiente, para que a gente entenda qual a relação do nosso corpo com o ambiente externo. Então, depois disso, o Ayurveda eu tenho estudado nos últimos 5 anos, é algo eu acho que eu vou estudar para o resto da minha vida, é um conhecimento muito vasto, ao mesmo tempo que ele é simples,
porque ele fala de coisas muito básicas, assim, da vida, da saúde, coisas simples que a gente deixou de lado há um tempo atrás, né? Então, nesse caminho, né, no Ayurveda, eu encontrei os chás. Na época, eu tinha uma empresa de chás com uma colega. A gente foi fazer um curso de sommelier de chás. Então, para quem não conhece, eu fiz pelo Instituto Chá. Esse curso ele é para formar pessoas para que conheçam melhor o chá. Então, acho que é bom esclarecer um ponto aqui, que para o mundo, o chá é a infusão da planta Camellia sinensis, né? Aqui no Brasil, a gente chama tudo de chá, né? E não está errado, porque é um saber popular, né? Mas nesse curso eu estudei sobre os chás. Então, todos os chás que são produzidos a partir da Camellia sinensis. E aí, dentro disso, a gente tem o chá verde, o chá branco, o long, o chá pós-fermentado, o chá preto, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, tudo isso foi integrando com coisas que eu vivenciei e foram construindo conhecimento, porque leva um tempo, né, para a gente construir o nosso conhecimento e a bagagem que a gente traz, né? E eu acho isso saudável, a gente ter tempo para poder assimilar as coisas, para poder experimentar. E o chá, ele me proporciona muito isso, um momento de quietude, um momento de silêncio, um momento onde eu posso parar tudo e ouvir o meu ambiente interno. Então, é um momento de autocuidado. E é isso. Jaqueline, querida, queria muito te parabenizar pela tua formação. Esse olhar ampliado é tudo que a ciência da nutrição vem buscando e agregando cada vez mais, né? Mas você deixa de inspiração. Fiquei super curiosa com esse sommelier de chá aqui. Já fiquei interessadíssima de aprender mais. Tomara que a gente tenha oportunidades. Mas queria já pegar um gancho nessa tua última fala. E fiquei aqui refletindo, né? Com base nesse perfil que a gente tem de desafios na área da ciência da nutrição, né? Como é que os chás podem ajudar nesse suporte? Para o que você mais vê da prática profissional, né? Até falando um pouquinho para você que quem escuta nosso podcast também é muito a própria população, né? São nossos amigos, são nossos familiares. Então, para quem é fora da caixinha da nutrição, como é que os chás podem ajudar nesses desafios de alimentação e nutrição e que cuidados a gente tem que ter em relação a isso? Boa sua pergunta. Acho que a gente pode pensar nos chás de todas as infusões de plantas, né? Não focar só na Camellia sinensis aqui, vamos ampliar, né? Porque é um saber popular, as pessoas que reconhecem qualquer infusão, camomila, erva doce, hortelã, né? Como chá. Então, a gente vai conversar como chá sendo tudo, todas essas plantas em infusão, né? Infusão, para quem não sabe, é a planta imersa em água, né? Em água quente durante um período, né? Durante 5 minutos, enfim. Mas, bom, a gente pode pensar, né, que o chá ele pode trazer alguns equilíbrios para a nossa sociedade de maneira geral, né? Então, se a gente pensar do ponto de vista social, quando uma pessoa escolhe uma planta na horta, né, e prepara o seu chá, ela se torna ativo no seu processo de cura, e isso é riquíssimo, né? Então, acho que isso aumenta um pouco a consciência ecológica, aumenta a consciência da interação da natureza, porque a gente está sempre em comunicação com a natureza o tempo inteiro, né? Muda a estação do ano, alguma coisa dentro da gente muda, né? A nossa alimentação tem que mudar e flutuar de acordo com essa impermanência, né? Então, acho que a partir desse momento a pessoa pode começar a dar um pouquinho mais de valor à planta, ao ambiente natural, né? Porque um dia ela pode precisar de novo preparar uma infusão, ou alguém da família, ou a comunidade, né? Então, esse primeiro contato, esse valor que se dá à infusão, ao colher a planta e preparar uma infusão e ter um ato de autocuidado consigo é riquíssimo, né? A gente pode pensar também do ponto de vista econômico, né? Que é muito mais barato você cultivar uma hortelã, né? Num vasinho de planta no apartamento ou num jardim em casa, né?
E toda vez que a gente faz uma infusão também é uma forma de resistência, né, a essa medicina alopática, né, a esse monopólio das práticas de saúde. Então, do ponto de vista médico, as plantas medicinais têm efeito colateral, mas é um efeito colateral muito menor, né? Isso é importante que se fale, que toda infusão de planta, todo chazinho, né? É claro que tem aquele chá que a gente consome de forma recreativa, que você prepara numa tarde sem uma intenção de cura, né? Porque você quer aquecer o corpo e tomar uma infusão agradável, beber uma. Mas quando você toma de forma medicinal, mais que 1 ou 2 xícaras por dia, né? É importante que se saiba que pode ter um efeito sim no corpo, né? Pode ter um efeito colateral. É claro que ele não é tão intenso quanto o remédio alopático, mas é preciso cuidado, né? Na escolha. Então, o ideal é que, se você for consumir de forma para curar algum desequilíbrio no seu corpo, é importante que você procure alguém para te ajudar, alguém que tenha conhecimento, né? Tanto na comunidade, porque às vezes tem muito saber popular, é muito importante, né? Quem sabe a avó, quem sabe o nutricionista, ou quem sabe o médico, né? O papo está muito bom, o papo está ótimo. E eu queria também saber como é que a Stephanie está avaliando esse nosso encontro aqui. Stephanie, fala um pouquinho aí o que você está achando do nosso episódio e o que você está preparando aí de material para os nossos ouvintes. Oi, Anderson. Oi, Luana. E oi, Jaqueline. Oi para os nossos ouvintes também, né, que estão aqui sempre com a gente. Quero deixar claro, primeiramente, agradecer a presença da Jaqueline aqui. Eu acredito que o papel dela nesse episódio é muito importante. Esse tema é um tema importante para que a gente entenda cada vez mais o que a gente está consumindo, qual que é o impacto disso no nosso dia a dia, qual que é o impacto do alimento, da alimentação. Então, super importante, muito, muito obrigada. Em segundo lugar, quero dar a nossa dica de ouro, então, para os nossos ouvintes. A dica de hoje é o blog da própria Jaqueline. O título é O Microbioma e os Princípios e a Anatomia Ayurvédica. Gente, tá imperdível. Se eu fosse vocês, eu não deixava de conferir. O link vai estar disponível no nosso site ou na bio do Instagram da Jaqueline. Nosso site vocês já sabem, né? cienciadanutrição.com.br. E o Instagram da Jaque vai estar disponível no nosso Instagram, @podcast Ciência da Nutrição. Então corre lá e confere. Obrigado, Stephanie. Bastante interessante a tua intervenção. Jaqueline, eu confesso que eu estou até confuso qual pergunta que eu te faço, porque eu tenho um monte de coisa para perguntar. Eu acho que essa temática é uma temática super interessante, mas eu tenho uma curiosidade, acho que até pessoal, muito na linha do que eu trabalho hoje. A gente, quando vai no mercado hoje, se a gente compara isso a 10 anos atrás, a gôndola do chá talvez seja uma das coisas que aumentou assim de maneira exorbitante, né? E até pegando um pouco essa sua experiência que você colocou aí da empresa que você teve, qual seria uma dica mais prática que você daria para o consumidor, né? Existe produtos de diferente qualidade? Existe algum órgão que controla a qualidade desses chás? Quem vai começar a consumir chá hoje, qual seria a sua dica para, de repente, que tipo de chá, qual a quantidade? Qual seria uma dica assim, um pouco mais prática que você daria para quem está em casa? Ótima pergunta. Tem crescido cada vez mais, né? As gôndolas estão lotadas, quase pulando no carrinho, né? De tanta opção que tem, e isso é maravilhoso, né? Eu vejo que tem um movimento, eu atuo em consultório, então eu vejo que tem um movimento e uma curiosidade das pessoas e um interesse em substituir tanto bebidas açucaradas, sucos e refrigerantes também, né? Por chás. E eu acho isso maravilhoso, né? Esse interesse. É claro que a gente precisa ter cuidado, não dá para consumir muito o dia inteiro, litros, né? Porque isso vai ter, como eu falei anteriormente, vai ter um efeito no corpo. Eu aconselho sempre as pessoas começarem com infusões suaves, infusões que tenham um sabor agradável. Quem sabe no primeiro momento, ao invés de ir no supermercado comprar, vai na feira, né? E na feira orgânica eu recomendo também, né? Então, na feira orgânica você vai ter ali o que a natureza está oferecendo nesse momento.
sabe que o Ayurveda fala que o que a gente precisa para o nosso processo de cura está na estação do ano e na feira local, né? Então, o que a natureza está oferecendo nesse momento é o que a gente precisa. Então, hoje, na feira orgânica, a gente está encontrando orégano, né? Que é antifúngico, maravilhoso, anti-inflamatório também. A gente está encontrando capim-limão, não em grande quantidade, mas tem, né? Hortelã, que é ótimo para digestão, ótimo para quem tem muito fogo, no sentido de tem um fogo digestivo muito intenso. E essas pessoas, às vezes, podem desenvolver gastrite, úlcera, né? Então, a hortelã ajuda a resfriar um pouco, porque ela tem essa potência fria, né? Tem as frutas também da estação agora, que dá para fazer infusão também, que são mais suaves, né? Então, tem os suchás, né? Que a gente mistura infusões de plantas com suco, e isso é ótimo também, é uma opção. As infusões de casca de frutas, pode ser indicado para gestantes, lactantes sem efeito colateral, né? Bom, então, eu acho que antes de ir no mercado, é claro que tem muita opção boa lá. Antes de ir no mercado, eu recomendo ir à feira. E aí, depois que você passou por isso, ou se você alguém indicou, né, você consumir determinada planta que não tem na feira, aí eu recomendo comprar em casas que vendem produtos a granel, né, e que tenham um cuidado, porque a planta ela precisa de um cuidado do momento do cultivo, né, sem agrotóxico, da colheita. Então, precisa de amorosidade do começo ao fim, né, para ela conseguir crescer saudável e ter algum benefício na gente, no nosso corpo. Então, a planta colhida de forma apropriada, desidratada, né, e aí entra um pouco do conhecimento que eu tive quando a gente montou essa empresa. Ela ainda existe, chama Infusiasta, para quem quiser conhecer. A Ellen segue com a empresa, eu segui outro caminho, né? Mas a gente tinha um cuidado, a gente comprava do produtor orgânico, conhecia o produtor, a gente desidratava as ervas com cuidado, na temperatura ideal, conservava isso, embalava e aí vendia para as pessoas. Então, assim, tem alguns locais, né, que tem esse cuidado com as plantas, né, porque, assim, se a gente vai numa loja de produtos naturais, por exemplo, elas estão lá expostas num vidro ou num pote transparente. E isso faz com que as folhas vão oxidando e vai perdendo o potencial medicinal dessas plantas. Então, é preciso de um cuidado, ela precisa estar num ambiente vedado, é preciso também a gente ter um pouco... Eu sei que é muito difícil a gente decorar os nomes científicos das plantas, mas o profissional da saúde, quando for orientar, né, precisa indicar o nome científico para a pessoa poder, claro, o nome popular junto com o científico, para a pessoa poder ir lá e comprar a planta, porque o nome popular existe para várias plantas, o mesmo nome, e existe muita confusão por isso. Então, na loja de produtos naturais, vocês vão observar o seguinte: qual o ambiente que está aquela planta? É num ambiente vedado de luz, né? No ambiente protegido, tampado? No rótulo, tem data de validade? Porque tem validade, né? Tem nome científico e o nome popular? Então, essas coisas já indicam que ali tem um produto de qualidade, né? Agora, no mercado, eu recomendo sempre, ao invés de usar sachê, né, que quando a gente coloca o sachê, tem alguns sachês ótimos, tem o piramidal, tem alguns sachês que podem ser legais, mas a maior parte dos sachês que vendem de chazinhos em sachê, eles contêm muito pouco da planta ali dentro e eles liberam microplásticos na nossa água. Então, esse é um problemão, né? Então, eu recomendo sempre, é claro que por praticidade, às vezes as pessoas escolhem o sachê, né? Mas é melhor a granel, né? Onde você vai porcionar na sua xícara, e hoje tem xícaras, bules maravilhosos, lindos, né? Com infusor dentro. Tem um infusor também separado, se você quiser, tem uma infinidade de opções, né? Porque esse mercado vem crescendo muito. Então, não sei se eu respondi as perguntas.
Com certeza, Jaqueline, aprendendo muito com você, hein? Estou aqui até fazendo uma reflexão que para quem não sabe, nossos ouvintes, né? Hoje está uma sexta-feira chuvosa no Rio de Janeiro, né? E eu que, escutando Jaqueline falar, fiquei lembrando que meus primeiros contatos com chá, e acredito que de alguns ouvintes tenha sido também aquela questão da mãe falando, né? Comeu demais, exagerou, vai tomar chá preto, enfim, né? E aí a gente associa isso a um hábito que às vezes não é um hábito tão de autocuidado, de prazer, mas escutando você falar, eu falei, poxa, tá um bom tempo para eu provar aqui um desses chás que Jaqueline está falando de uma forma prazerosa, brindando aí o final da semana, né? Então, pegando esse gancho, eu achei fantástico, aprendi com você uma parte que eu acho que pode ajudar muitas pessoas e até mesmo alguns profissionais da área de alimentação e nutrição. Você falou da opção dos chás como substitutos de sucos e refrigerantes. Eu achei isso fantástico, porque eu sou da área de epidemiologia nutricional e a gente tem muita evidência científica nos mostrando que hoje no Brasil um dos principais indicadores e motivadores dessas altas taxas de sobrepeso e obesidade é o alto consumo de bebidas açucaradas, né? É refrigerante, é aquele suco que a gente acha que é suco da fruta e não é. Então, achei essa tua sugestão fantástica, mas fiquei aqui pensando, né? Caramba, será que o fato de tomar frio já diminui uma parte das propriedades? Né? Estou aqui com a especialista, vou aproveitar para perguntar, né? E até mesmo considerando também que esse contexto de sobrepeso e obesidade, ele também é potencializado por questões de ansiedade, e agora na pandemia, mais do que nunca, estamos todos um pouco ou bastante ansiosos, né? Então, se você tiver algumas sugestões para dar nesse sentido, seria ótimo continuar aprendendo com você. Você pergunta no sentido de consumir essas bebidas geladas. Isso, geladas e algumas sugestões que você tenha para esse sabor agradável que você falou, para essa substituição, e alguma coisa que possa até ajudar nesse contexto de baixar a ansiedade, melhorar uma saciedade. Lógico, gente, super importante o que Jaqueline falou lá no começo, né? Dependendo da quantidade, já não é mais por conta própria, né? Entendi você explicando também, Jaqueline, que dependendo da quantidade do contexto, a gente tem que realmente buscar um profissional, a gente tem uma resolução frequente do CFN desse ano, né, a 680, inclusive falando disso no contexto do nutricionista. Então, dentro do que se pode, né, o que você sugeriria nessa substituição, como fazer isso, que eu acho que isso vai até me ajudar aqui por casa e deve ajudar nossos ouvintes também. Bom, assim, quando eu oriento, eu sempre oriento de acordo com a estação que a gente está passando, né? E eu acho que isso equilibra um pouco a parte de ansiedade também, né? Porque, bom, primeiro, parece muito abstrato o que eu estou falando, né? Mas, bom, agora nesse período que a gente está vivendo, né? É um período seco, eu não sei, vocês estão no Rio, eu estou no Rio também. Então, é um período de outono, é um período onde a natureza resseca, todos os nutrientes vão lá para a seiva, para a raiz, né? E a gente pode, o Ayurveda ensina muito que a gente pode observar a natureza e algo muito semelhante acontece no nosso corpo, né? Então, a gente observa a nossa pele mais seca, né? Tudo mais ressecado. Dentro da Ayurveda, essa secura, esse excesso de movimento, ele causa ansiedade, se não equilibrado. Então, o Ayurveda recomenda que a gente mantenha o nosso corpo aquecido durante esse período. Né? Eu sei que a preferência de muitos tomar bebida gelada o ano inteiro, mas nesse período eu aconselho optar por bebidas mais quentes, né, ou morna. No Ayurveda nada é muito quente, nem nada muito frio, né? Ou temperatura ambiente ou morno, né? Algo semelhante também na medicina tradicional chinesa, né? Mas, bom, o que seria recomendado para esse período agora, para o outono, né? Uma infusão pode ser, por exemplo, aqui, eu preparei uma infusão para tomar com vocês. Então, eu preparei um leite vegetal de semente de girassol, aqueci ele, coloquei algumas especiarias, coloquei canela, cravo, gengibre, e preparei um chá preto. Que contém cafeína e outras propriedades interessantes para a saúde, se bem preparado, tá? Porque a gente não sabe preparar o chá preto.
É preciso seguir as orientações de preparo. Então, assim, se são 5 minutos de infusão, tem que deixar 5 minutos de infusão. Se você deixar 10 minutos ou a água para sempre lá, a planta para sempre dentro da água, vai extraindo propriedades que às vezes não são interessantes. No caso do chá preto, que você gosta, se você deixa mais que 4, 5 minutos, depende do chá, porque tem muitos tipos de chá preto, né? Para cada um tem uma temperatura e um tempo de infusão que você deve deixar. Então, se você deixa muito tempo, ele começa a extrair muito tanino. Tanino é aquela substância que provoca amargor e resseca a boca, né? Então, que não é interessante, né, para uma bebida, é o que a gente não deseja, né? Então, deixar o tempo de infusão adequado é interessante para a bebida se tornar mais agradável ao paladar. Então, aqui eu preparei essa bebida, que foi o leite vegetal com as especiarias fervidas, né? Que aí é um método de decocção, que é o cozimento, né? Então, assim, para raízes, para cascas, para sementes, né? No caso, a canela é uma casca, o ideal é que se ferva um pouquinho para extrair as propriedades, né? Então, eu preparei esse leite fervido com as especiarias e depois eu misturei o chá. Então, eu fiz à parte o chá. Então, é uma bebida nutridora, contém a gordura, né, da semente. É uma bebida que eu estou consumindo quente. É uma bebida que é estimulante, boa para o papo aqui, que eu precisava estar atenta para falar com vocês, porque contém cafeína, mas, ao mesmo tempo, é uma bebida que contém teanina, né? Que é uma substância que induz o relaxamento, né? Bom, então eu combinei isso para falar aqui com vocês, porque seria interessante para o momento. Então, sempre você tem que pensar o momento que você está e qual chá você vai preparar. Por exemplo, chás que contêm cafeína, depois das 5 horas da tarde, 4 horas, eu estou aqui 4 horas falando com vocês, bebendo chá e falando. Mas eu não sou tão sensível à cafeína. Pessoas que são mais sensíveis à cafeína têm que ter um cuidado maior, né? Mas, assim, não dá para consumir bebidas com cafeína à noite, porque pode atrapalhar a qualidade do sono. Então, chá verde, chá preto, chá branco, melhora no período da manhã, né? Chás mais digestivos, decocção de gengibre, né? O gengibre é uma panaceia, ele é maravilhoso, né? Ele ajuda a aumentar, a melhorar a digestão e a digerir o que não foi digerido, né, durante a refeição. Então, o gengibre ele pode ser consumido uma quantidade pequena antes da refeição, para quem não tem fome, porque, assim, sentir fome é maravilhoso, né? Sentir fome, a gente aprendeu isso, né? Que é o estímulo natural do corpo, que ele está mandando sinal ali que a gente pode consumir o alimento e aí ele vai conseguir digerir, processar e nutrir as células. E pode ser, o gengibre, a decocção pode ser consumida depois também, porque vai ajudar quem tem uma digestão fraca, né? Pessoas que ficam arrotando, né? Conversando com a comida, lembrando do gosto almoçou ao meio-dia, mas lembra do que comeu até as 4 horas da tarde, porque não consegue fazer a digestão completa. Então, o gengibre é maravilhoso. Para quem fica com o abdômen distendido, muitos gases, o cardamomo e a erva doce são maravilhosos. Então, eu estou falando de plantas aqui muito suaves, que atuam no nível mais sutil, não são plantas que têm um efeito colateral muito intenso, né? E aí, à noite, à tarde e à noite, já é um momento para consumir plantas que sejam mais calmantes. E aí, a camomila, o capim-limão, a erva cidreira, a lípia-alba. Então, essas plantas são mais interessantes para a noite. Então, é a estação do ano, né? Então, na estação do outono, inverno, a gente escolhe as coisas mais quentinhas, mais oleadas, né? Levemente picantes para ajudar na digestão. E aí, depois, quando começa a primavera e o verão, que começa a refrescar mais, né, a gente pode fazer uma infusão gelada, não tem problema, né? Desde que isso não atrapalhe. Aí
tem que ser avaliado individualmente, né? Se você está com a digestão difícil, se você está resfriado, está com o corpo frio, se você está desnutrido, né? Se você não tem apetite, está muito ansioso, consumir uma bebida gelada pode fazer muito mal. Mas para uma pessoa que está bem, que está saudável, com saúde, aí ela pode consumir uma bebida gelada longe das refeições, que não vai ter problema nenhum e vai ajudar a refrescar o corpo, né? Então, essa infusão gelada, ela pode ser feita de várias maneiras. Você pode tanto deixar a planta em infusão durante 12 horas, né, na água, uma planta fresca em infusão durante 12 horas, na água fresca, tá? Pegou a água lá do filtro, colocou a planta dentro e aí deixou 12 horas em infusão na temperatura ambiente. Ou você pode fazer uma infusão quente numa quantidade menor. Por exemplo, a gente usa 2 gramas, uma colher de chá da planta desidratada, né? A gente usa, em geral, 1 grama para cada 100 ml, tá? Então, ou 1 grama da planta seca para 100 ml ou 5 gramas da planta fresca para 100 ml, mais ou menos, né? Então, você pode fazer uma infusão um pouco mais concentrada, né? Então, ao invés de fazer 2 gramas da planta para 200 ml, você vai fazer 2 gramas da planta para 100 ml de água quente, vai deixar a infusão no tempo recomendado, cerca de 5 minutos, 5, 7 minutos, vai coar, e aí essa bebida quente, você vai encher um copo com gelo, e aí vai despejar essa água quente no gelo. Vai derreter o gelo e preparou a infusão aí. Pronto, você pode servir, tomar e se refrescar, né? Ou você pode também fazer a infusão em 200 ml, então 2 gramas para 200 ml de água, né? Vai deixar a infusão em 5 minutos, 7 minutos, coar. E aí essa bebida que vai estar quente, você vai deixar resfriar fora da geladeira e depois você vai colocar na geladeira. Tempo de validade, 24 horas. Sendo que depois de 12 horas vai perdendo propriedades, né? Então, assim, não é para deixar eternamente lá na geladeira e consumir. Então, no máximo, assim, umas 24 horas, né? Sabendo que está perdendo propriedade. E aí, essa infusão pode ser misturada também, metade com um suco, né? Um suco, por exemplo, um suco de abacaxi, sem açúcar, gente, porque as frutas, se elas são consumidas na estação do ano, elas são muito maduras. Então, a gente tem que buscar as frutas que estão na estação, né? Agora, nesse momento, maçã, né? Maçã está na estação, está chegando com tudo. Então, um suco de maçã, tá? Com uma infusão de canela, pode ser interessante, pode ficar gostoso, né? Quando tem abacaxi, né? Quando está na época do abacaxi com hortelã, né? Tá no finalzinho da época do abacaxi. Semana passada eu vi na feira que ainda tinha abacaxi lá vendendo, mas eram poucos. Ele vai perdendo a doçura, né? Então, se a gente aprende a conviver com a época do ano, escolhendo os alimentos da época do ano, né? A vida fica mais gostosa, né? Porque as frutas são mais doces. Então, acho que é isso. Jaqueline, a gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada, traga para a gente uma imagem, né? Que ilustre um pouquinho o seu trabalho, que ilustre um pouquinho a ciência da nutrição. Eu queria que você descrevesse, então, para os nossos ouvintes essa imagem que você escolheu. A gente depois vai disponibilizar também lá no nosso site, mas a gente queria ouvir um pouquinho de você. Como é que isso te inspira? Por que você escolheu essa imagem? Bom, eu escolhi a imagem da folha, né? E para mim, quando me pediram uma imagem, eu fiquei, poxa, tem tanta imagem legal. Eu gosto muito de imagem, de foto, de fotografia. E aí, essa imagem é uma imagem que eu acho que representa um pouco do meu trabalho, da minha busca, das minhas pesquisas, né? Que é sobre essa impermanência da vida, né? Esse mistério. E eu acho que na nutrição a gente aprende muito a detalhadamente um pouco dessa impermanência da vida, né? Então, a gente aprende nutrição para cada ciclo da vida. Então, a gente aprende a nutrição na pré-concepção, né, na gestação,
a gente aprende na puérpera que tem uma alimentação adequada, na lactação, em cada fase da vida, né, a gente aprende que tem uma nutrição adequada. E aí o climatério, a menopausa, a andropausa, né? Então, para cada momento da vida existe uma nutrição específica que vai contribuir. E eu acho que ter consciência dessa impermanência da vida faz com que a gente se entenda melhor a saúde e a nutrição, né? Então, a gente consegue ver a impermanência na vida observando as estações, a gente consegue observar a impermanência da vida olhando para o céu e para as nuvens que passam por lá e passam uma vez só, né? Nunca mais naquela configuração, para a nossa própria vida, né? Então, a impermanência é algo que faz parte da vida, faz parte, e a nutrição, claro, se relaciona com isso, né? E a gente precisa ter cada vez, eu acredito, mais consciência disso, para se tornar mais consciente do nosso papel nesse planeta, né? E nas relações que a gente tem com as pessoas. Isso é muito profundo, a conversa assim para a gente ter por horas, né? Tem um livrinho que eu selecionei para mostrar para vocês, que ele fala muito disso, dessa mutação, desses ciclos, né? Que a gente observa no dia, no ano, na vida, né? Então, chama A Sabedoria da Natureza, do Roberto Otsu. Depois eu mando uma imagem para vocês. E é um livro bem introdutório sobre esse assunto, mas ele fala de maneira poética. Eu gosto, eu tenho uma afinidade com coisas que tocam os sentidos, que despertam um conhecimento que é uma coisa, enfim, e que falam de maneira poética sobre a vida, sobre a nutrição, sobre os chás. E esse livro é muito bonito. Depois eu mando uma imagem para vocês. Então, foi por isso que eu escolhi essa imagem, né? Porque eu acho que ela representa bem a nossa vida. Luana, chegou essa musiquinha chata que está dizendo para a gente que a gente tem que terminar o programa. Eu confesso que hoje, escutar essa música foi bem chato, porque o programa de hoje foi muito especial. Verdade, Anderson. Por aqui também transformador. Que capacidade que a Jaqueline tem de simplificar um tema tão importante e até mesmo complexo. Anderson e Jaqueline, eu gostaria muito de agradecer especialmente a nossa querida Jaqueline, justamente por esse potencial incrível que você tem, Jaqueline. Você trouxe o universo dos chás de uma forma simplificada, de uma forma contextualizada, né? Eu achei impressionante, né? Tudo que a gente conversou aqui a respeito de, enfim, de reaproveitamento, conversamos a respeito de questão de economia doméstica, de transformações sociais, psicológicas, quanta coisa interessante que a gente pôde aprender com você. Muito obrigada. Bem, pessoal, agora finalizando o nosso podcast Ciência da Nutrição, vem aquele momento esperado, onde a gente tem uma troca com vocês pelas redes sociais. E a gente quer justamente saber hoje, vocês viram a Jaqueline falar do momento de chá. Antes do episódio eu vim aqui com um olhar que era intenção de cura medicinal, mas está aí uma coisa que eu aprendi muito forte com a Jaqueline, que podemos usar chá por lazer, por autocuidado, até mesmo por substituição de sucos e refrigerantes. Então, o nosso podcast quer saber como que você usa o chá no seu dia a dia. Quais são os seus chás prediletos? Conta pra gente. Oi, eu sou a Paola e no episódio de hoje vim comentar um pouco sobre as respostas que tivemos da nossa última caixinha de perguntas, lá no Instagram, onde questionamos se vocês já tinham tentado emagrecer e, caso sim, qual tinha sido a maior dificuldade durante esse processo. Cerca de 68% das pessoas responderam que sim, e algumas ainda comentaram que a dificuldade foi a falta de conhecimento e deixar os doces de lado. De fato, durante o processo de emagrecimento, precisamos ser acompanhados pelo profissional que tem esse conhecimento e que é o responsável por passar uma alimentação equilibrada e ideal, sendo individual para cada um, que é o nutricionista. Agradecemos a interação e eu já deixo o convite para vocês participarem da próxima caixinha, que estará disponível no nosso Instagram. Não percam! Anderson, tá contigo! Jaqueline, mais uma vez a gente queria agradecer muito a sua participação.
Tenho certeza que quem está nos ouvindo, mais do que um aprendizado, pôde hoje refletir um pouco mais sobre a vida, e a ciência da nutrição ela passa um pouco por aí. Então eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais, te deixar aqui aberto bem um espaço para você divulgar o que você quiser divulgar, e mais uma vez agradecer a sua participação. Bom, eu gostaria só de agradecer vocês. Gostei muito de participar e de compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que eu venho estudando, das minhas pesquisas, e espero que isso chegue nas pessoas como gotas de curiosidade, de sabedoria, gotas de cura, de autocura, de autoconhecimento, né? Para que elas busquem mais os assuntos que a gente comentou aqui, porque foi tudo de maneira muito rápida, né? E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline, pela sua participação, pelas suas contribuições. Queridos ouvintes, a gente queria continuar pedindo que vocês nos acompanhem nas redes sociais, divulguem o nosso trabalho. Se você gostou hoje do programa, indique para os seus amigos, indique para os seus parentes. Eu acho que essa cadeia pequena que vai tornar cada vez mais o podcast Ciência e Nutrição conhecido entre todos. Como a Jaqueline disse hoje, o ato de beber um chá é mais do que um ato de uma bebida. É um ato de você se relacionar com a natureza e um ato de autocuidado. Que o podcast, então, de hoje possa ter contribuído para você também refletir sobre o seu papel no mundo e como é que você pode melhorar o seu dia a dia. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.